Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos, em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo de mais um resumão da lição 9. O título de hoje é O Apóstolo é Cercado. Primeiro tópico, revelando a Cristo. Pergunta A. O que o tratamento dado a Paulo nos lembra? Então, o tratamento dado a Paulo, nesta ocasião, lembra do tratamento que Jesus teve, por ocasião de quando Jesus foi preso. O texto de Lucas, no capítulo 23, versículo 18, diz que, se referindo à ocasião de Jesus quando ele foi preso, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. E Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 425, complementa: quando o Filho de Deus estava sendo julgado, a multidão judia chamava: fora daqui com este, crucifica-o, porque a vida pura e o santo ensino de Cristo os convenceu do pecado e os condenou. Por esse motivo, a multidão estava furiosa. Pergunta B. Por que a providência divina abriu caminho em defesa de Paulo? Então, Paulo mais uma vez estava sendo cercado, estava sendo levado preso e tinha uma multidão assistindo, furiosa. Aí, o que aconteceu? Paulo pediu a palavra, no pensamento inspirado diz que para o comandante, respeitosamente, é permitido dizer-te alguma coisa? E o comandante permitiu que ele falasse alguma coisa. Ele aceitou o pedido. E o apóstolo Paulo aproveitou essa ocasião, que Deus lhe deu a oportunidade, como diz a pergunta, a providência, por que Deus interveio? Para que Paulo pudesse mais uma vez levar a mensagem àquela multidão, aquelas pessoas que estavam assistindo aquela cena, aos soldados, ao próprio comandante também, ao tribuno. Então, todos ali tiveram mais uma vez a oportunidade de ouvir a mensagem dada por Paulo. Segundo tópico, uma nobre defesa. Pergunta A. Cite alguns destaques da defesa de Paulo. Então, Paulo iniciou o seu discurso falando assim, de uma maneira bem amigável: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Olha só. E aí, quando aquela multidão ouviu Paulo falar em hebraico, a multidão fez silêncio. O texto diz que o maior silêncio, então eles aguardaram as palavras. E Paulo aproveitou este silêncio para falar de Cristo. E ele falou de sua conversão. Quando ocorreu a sua conversão, alguns detalhes de sua conversão. Então, essa situação de ele ter falado na língua hebraica, e ele também deixou bem claro: olha, eu sou judeu de nascimento. Isso atraiu um pouco ali a atenção do povo. Então, foram essas circunstâncias a defesa de Paulo. Agora, a pergunta B. Por que Paulo tinha certeza de que havia sido chamado por Deus para servir aos gentios? No caminho de Damasco, Paulo viu a Jesus, e ele também viu Jesus em visão, e o próprio Jesus que o chamou. Então, ele tinha certeza, porque ele tinha estado com Jesus em visão, Jesus tinha falado com ele. E a última parte de Atos 22, lá no finalzinho, no verso 21, diz: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Estas foram as palavras de Jesus ao apóstolo. Então, ele tinha certeza que aquilo era uma ordem, vai. E ele prontamente obedeceu. Parte do pensamento inspirado, Atos dos Apóstolos, página 159, confirma: o próprio Senhor havia dado a Paulo a missão de entrar no vasto campo missionário do mundo gentio. Vamos agora à pergunta C. Como a multidão reagiu ao discurso de Paulo e qual foi o resultado? Vamos ver como a multidão reagiu? E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva.
E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, né? Então eles ali já não quiseram mais ouvir. A multidão, a certa altura do discurso, a fúria, né, voltou àquela multidão. E aí a segunda parte, e o resultado, né, da multidão enfurecida novamente. Vamos ver aqui, a partir do verso 24, a segunda parte. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites. Então a ordem era açoitar Paulo, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E aí levaram Paulo. Vamos ver agora a continuidade na pergunta D. Porque Paulo foi poupado de sofrer uma provação ainda pior. Então, quando aqueles soldados estavam se preparando-se para açoitar Paulo, Paulo de repente falou: olha só, por que vocês podem açoitar um cidadão romano? Né? E aí, aqueles soldados, eles ficaram assim, cidadão romano? E aí eles foram correndo contar ao tribuno: olha, aquele apóstolo Paulo diz que é cidadão romano. E aí todos ficaram com receio, né? Porque isso não podia acontecer com o cidadão romano. Terceiro tópico, perante o conselho. Perguntar como foi o início da audiência de Paulo perante o conselho e o que ele profetizou. Vamos ver como Paulo começou o seu discurso? Atos 23, a partir do verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. E aí Paulo, ele foi ferido, né? Agora a segunda parte, né? O que Paulo profetizou. Muito séria que essa profecia. Vamos ver? A partir do verso 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Isso era uma profecia. Parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei. Me mandas ferir? Né? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E aí Paulo falou: olha, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, né? Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então ali estava Ananias. E olha só, o juízo pronunciado pelo apóstolo cumpriu-se terrivelmente quando o injusto e hipócrita sumo sacerdote foi morto por assassinos na guerra judaica. Então aquela profecia de Paulo cumpriu-se algum tempo depois. Vamos à pergunta B. Como Paulo sabiamente desviou o foco da audiência? Naquela audiência estavam presentes fariseus e saduceus. E olha só, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus, por sua vez, não acreditavam na ressurreição. E em dado momento, Paulo falou sabiamente, né, como diz a pergunta: varões irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu também. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Então Paulo ali tocou no assunto da ressurreição, que era um assunto onde havia dissensão, diferença de opinião entre eles. Os dois partidos começaram a debater entre si e assim quebrou-se a força da oposição contra Paulo, né, devido ao assunto da ressurreição. E na confusão que se seguiu, os saduceus lutavam ansiosamente para se apoderarem do apóstolo, a fim de matá-lo. Mas olha só o que os fariseus fizeram. E os fariseus estavam na mesma luta, ansiosa para protegê-lo. Então aí houve uma divisão. Pergunta-se, de que modo Paulo foi protegido e o que isso nos lembra? Vamos ver como ele foi protegido? E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por ele, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então aqui houve a intervenção do tribuno. E como isso, né, e o que isso nos lembra?
Vamos ver aqui uma parte do Desejado de Todas as Nações, página 239. Os pagãos que escolhem o lado certo, na medida em que podem entendê-lo, estão numa posição mais favorável do que aqueles que têm recebido grande luz e afirmam servir a Deus, mas que a desprezam e pela vida diária contradizem a própria profissão de fé. Então, nós temos que lembrar que nós temos que pregar, nós pregamos, mas temos que viver também. Precisamos viver o que pregamos, precisamos ter uma profissão de fé. Quarto tópico, sozinho na escuridão. Perguntar no que Paulo pensou enquanto estava sozinho durante a noite na prisão da fortaleza e quem o confortou. Vamos ver o que ele pensou? Olha só, enquanto ele estava lá na prisão, ele pensava nas difíceis experiências do dia, né? E começou a pensar que talvez a decisão que ele teve de ir para Jerusalém não tivesse agradado a Deus. E aí então ele temeu ter desagradado a Deus, né? Olha a pergunta que ele fez para si mesmo. Será que o grande desejo de se unir aos irmãos é que levou a esse desastroso resultado? Então Paulo ali fez uma reflexão. E olha quem o confortou. Olha o texto de Atos 23 e 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, o próprio Senhor o confortou, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, o próprio Senhor Jesus confortou a Paulo. Pergunta B. O que revela a disposição de Deus em nos confortar na escuridão, assim como fez com Paulo e com o solitário Davi no deserto? Deus está disposto também a nos confortar. Vamos ver aqui o que diz no Serviço Cristão, página 251. Em todos os momentos e lugares, em todas as tristezas e aflições, quando a perspectiva parecer sombria e o futuro incerto, e nos sentirmos desamparados e sozinhos, o Consolador será enviado em resposta à oração de fé. Então, o Consolador irá nos animar. Se nós orarmos com fé, Deus enviará o Consolador. Agora vamos ao quinto tópico. Os da própria nação. Pergunta A. No dia seguinte, que plano o inimigo das almas traçou? Olha só, um grupo de aproximadamente 40 judeus, né, eles fizeram ali um pacto entre eles. Olha, nós não vamos comer nada nem beber, né, enquanto nós não matarmos o apóstolo Paulo. A intenção deles era matar Paulo de uma maneira ou de outra. Então eles fizeram um jejum do mal, né, jejuaram por um mau propósito. Então este foi o plano, né, que o inimigo traçou. E aí eles foram até os principais dos sacerdotes, né, falar com eles, né, para que eles entregassem Paulo. Agora vamos ver. Enquanto o Senhor encorajava seus servos, os inimigos de Paulo tramavam ansiosamente a destruição deles. Pergunta B. Quem o Senhor usou para expor a trama maligna? O sobrinho de Paulo, de alguma maneira, ele ficou sabendo desse plano maligno, né? E aí ele foi correndo contar ao centurião, né? Primeiro ele falou a Paulo, na verdade, depois Paulo mandou chamar o centurião, que o levou até o tribuno. Então, o tribuno ficou sabendo e ele interveio em defesa de Paulo. Vamos ver? Pergunta C. Por que somente o tribuno podia anular o plano? O que devemos compreender da perseguição contra Paulo? Olha só, porque o tribuno era a maior autoridade ali naquela região, né? E foi o tribuno que levou Paulo preso, o tribuno que estava tratando daquele caso. Então, somente ele que poderia tomar alguma atitude para impedir que aquele plano maligno, né, tivesse efeito. Ele era a maior autoridade civil, ele representava Roma ali naquela região. E a segunda parte da pergunta, né, o que devemos compreender.
O caso de Paulo não era o primeiro em que um servo de Deus encontrava amparo em meio aos pagãos contra a maldade do professo povo de Jeová. E aqui nós vemos que os próprios judeus, eles entregaram Paulo. Os próprios judeus perseguiam Paulo. Então, é uma coisa do inimigo mesmo. Satanás está constantemente trabalhando mediante os próprios agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus escolheu com o objetivo de realizar uma grande obra. Então, Satanás, ele usa o próprio povo de Deus muitas vezes para perseguir, para desanimar muitos da obra. Então, devemos refletir neste assunto para que nós possamos entender melhor e assim possamos continuar firmes, apesar das ciladas de Satanás, mas que possamos confiar em Deus, assim como Paulo confiou. Devemos ter essa confiança também e continuar levando a mensagem, apesar dos tempos difíceis, assim como Paulo continuou levando a mensagem até o fim. Que o Espírito Santo possa continuar com todos. Bons estudos da lição.